telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais como era. Eu sei, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, eu senti seu terno amor. Tenho achado paz infinda, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Cantemos todos. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Estamos gratos por estarmos na presença do Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É bom nós louvarmos e adorarmos o Senhor. É bom nós termos confiança neste Jesus maravilhoso. Glória ao nome do Senhor, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Com um propósito, aleluia, de que nós um dia possamos estar com Ele na eternidade para todo sempre. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Querido telespectador, você também é convidado, aleluia, a ouvir e a receber Jesus no seu coração. Aleluia. Porque Jesus também o ama, assim como nos ama a nós aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele também deu a sua vida por si. Glória a Deus. E quer salvá-lo e quer redimi-lo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor quer tocar a sua vida como tem tocado a nossa. Glória ao nome do Senhor. Eu me lembro quando o Senhor tocou a minha vida. Aleluia. Debaixo de uma árvore, quando eu lia esta palavra maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Eu posso dizer que nunca mais fui a mesma pessoa. Tenho sido uma pessoa nova, diferente, aleluia, porque o Senhor me salvou.
salvou, glória a Deus. O Senhor me deu, aleluia, um lugar na casa do Pai. E é bom nós confiarmos no Senhor e sabermos que Ele é o nosso melhor amigo, glória a Deus, aleluia. E este toque qualquer um de nós pode receber. Se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, Ele está pronto para tocar, aleluia. Vamos orar, aleluia. Vamos interceder pelos nossos queridos telespectadores. Eu sei que são muitos aqueles que nos estão vendo. Glória ao nome do Senhor. Mas nós não somente queremos que eles nos vejam ao longe, mas que eles estejam presentes connosco, pertinho de nós, aleluia, para receber esta mensagem gloriosa, para receber este alimento que Jesus tem para dar. Glória ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, aleluia. É bom, Senhor, estarmos na Tua presença. Temos escolhido a melhor parte como Maria, meu Senhor, em vir a Teus pés, aleluia, porque a Teus pés há abundância de alegria, há paz, há descanso para as nossas almas. A Teus pés, Senhor, aleluia, nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. Graças Te damos, meu Senhor, porque Tu tens sido o nosso melhor amigo, o nosso ajudador, aleluia, aquele que nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Senhor, obrigado, aleluia, pela vida, pela saúde, pela salvação, pelo pãozinho de cada dia, por todas as bênçãos gloriosas que nós temos recebido das Tuas mãos. Querido Jesus, nós queremos interceder, queremos levar perante Ti, Senhor, todos estes que nos veem através destes canais de televisão, para que eles sintam o toque, Senhor, o toque da Tua palavra, o toque, Senhor, do Teu Evangelho, a luz do Teu Evangelho penetre, Senhor, nos seus corações, ilumina as suas mentes, e eles possam escolher ao Senhor o melhor como nós temos escolhido, que é estar com Jesus, que é viver com Jesus, aleluia. Senhor, abençoa, pois, Senhor, os nossos amados ouvintes, glória ao Teu nome, abençoa o Teu servo, Senhor, a mensagem que tens para os nossos corações e cada um que está na Tua presença. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome santo e bendito de Jesus. Amém, aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar para ministrarmos a Sagrada Escritura. E damos graças a Deus por este pão da vida, o pão espiritual que nutre o nosso espírito e a nossa alma e faz com que o nosso corpo seja também nutrido e santificado pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Deus veio a este mundo revelado em carne na pessoa de Jesus, dar a sua vida pelos pecadores e graças a Deus pelo seu precioso sangue que nos purifica de todo pecado. Nós hoje vamos então meditar nas Santas Escrituras. Espero que o Espírito Santo nos ajude a entender o que vamos meditar neste glorioso manjar do céu. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo rendemos o louvor
e a adoração que lhe pertence. E abra o seu coração para ouvir a palavra que o Senhor nos tem dado neste dia, porque naturalmente vai abençoar todos aqueles que creem em Deus. Esta é a comida espiritual que Deus nos enviou para sermos então nutridos por ela, a fim de podermos, nesta vida terrena, andar em comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, ela também faz parte da nossa preparação para o outro lado da vida. O estudo que vai ser ministrado é sobre, como já foi anunciado, quais os planos para o futuro. Realmente é uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós próprios. Quais os planos para o nosso futuro? O assunto em questão neste estudo bíblico é muito importante porque se refere à vida que iremos ter quando deixarmos este corpo terreno. Ninguém deve ter alguma dúvida de que com a morte nem tudo acaba, como se diz em gíria popular. Não. Com a morte só acabam as coisas terrenas. Mas o nosso espírito vai a juízo imediatamente. Iremos para um dos dois lugares que as Santas Escrituras nos revelam, ou o céu ou o inferno. Normalmente e geralmente falando, as pessoas não gostam de ouvir este tipo de palavras e não discerne que este receio provém do inimigo da sua alma, ou seja, o diabo, que a todo custo quer evitar que as preciosas almas de Deus sejam despertadas para esta realidade. Assim, em primeiro lugar, nós vamos mostrar alguns quadros que nos vão falar à nossa mente e aos nossos olhos acerca do que nos espera e os planos que devemos fazer em tempo de vida. Amém e amém. Meus amados espectadores, nós temos que enfrentar a realidade da vida. As coisas estão ordenadas por Deus e elas têm que se cumprir. Quais os planos para o futuro? Fortuna, gozo carnal, ouro, dinheiro, etc. Será que nós podemos viver apenas de pão? Devemos ter em consideração o que diz a palavra de Deus. Os prazeres, a opulência, a vida materializada também têm um fim. E então, depois, o que é que vai acontecer? Naturalmente, todos vão fisicamente para um lugar como este, que são os cemitérios, o fim de toda a carne. Isto são lições que nos mostram quão frágeis somos na vida e que devemos fazer planos não somente para este mundo, mas para a eternidade. O fim de toda a carne é onde os vivos aprendem a lição de Deus e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isto está escrito em Hebreus 9 e verso 27. Mas o espírito do homem não morre, e isso é muito importante, porque com a morte nem tudo acaba, acabam apenas as coisas terrenas. Este não é o nosso fim, mas o princípio da vida eterna, com Deus ou sem Deus. Sim, meu amado, este é o fim apenas da nossa carne. O que é pó volta para o pó, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Façamos planos para o futuro com Deus. Nesta hora nós vamos ler o texto sagrado, que serve de base para este estudo, e será um capítulo inteiro. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao verso 18, diz assim: Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam,
não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do conhecimento seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós queremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar em ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E este é o nosso texto, o último verso deste capítulo, o verso 18, que vou repetir. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Temos lido esta mensagem gloriosa acerca do apóstolo Paulo, que ministra acerca do seu ministério, ministério de sofrimento, para trazer às igrejas a graça e a misericórdia, a paz, a consolação de Deus, a salvação das suas almas, etc, etc. E por fim, ele diz estas palavras: não atentemos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Mas as que se não veem são eternas. Como vamos atentar nós naquilo que a gente não vê? Isto não é um paradoxo. Isto é real. Os servos de Deus, aqueles que são regenerados, têm aquilo que eles chamam o terceiro olho. O olho da fé. Como Moisés ficou firme vendo o invisível. E tantos outros, etc. Moisés e todos os heróis da fé ficaram firmes vendo o invisível, procurando alcançar aquela cidade cujo construtor é Deus. Andamos por fé e não por vista, e isto é importante na nossa vida, que ao ouvirmos o Evangelho somos regenerados por ele, santificados por este Evangelho, e então tudo se modifica na nossa vida. Somos feitos filhos de Deus por adoção, porque recebemos a Cristo em nossa casa e somos o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos meditar acerca dos planos para o futuro. Quais os planos estamos fazendo para o nosso futuro no outro lado da vida? A mensagem que vai seguir-se consta então de 4 partes principais e a sua conclusão. A primeira é a introdução neste estudo,
Em segundo lugar, um pouco do contexto, que é muito rico. Em terceiro lugar, as coisas temporais, ou as que se não veem. Em quarto, as coisas espirituais, as que se não veem. Em terceiro lugar, as coisas temporais e que se veem. Em quarto, as coisas espirituais e que se não veem. E em quinto lugar, a conclusão e conselhos finais. Você deve ouvir a mensagem até ao fim, se realmente quer entender aquilo que Deus pretende de você e aquilo que você deve fazer para o seu futuro glorioso na casa do Pai. Ao introduzir esta mensagem, dizemos o seguinte, que os planos para o futuro de cada um de nós deve ser a nossa prioridade na vida, porque a grande preocupação da humanidade em geral, em nossos dias, é a sua sobrevivência física no âmbito natural. Vivemos num mundo materializado e consumista e cada um tenta o melhor que pode enfrentar o seu futuro terreno. Isto acho que é justo. Humanamente falando, esta humanidade anda esquecida com tudo, que um dia tudo o que é material termina e tem que dar contas a Deus da sua vida que Deus lhe emprestou por algum tempo. Pergunto, em que estamos nós atentando? Nas coisas temporais, nas coisas terrenas? Tomemos em consideração este assunto, porque ele será de aviso para todos nós que compreendem a nossa língua. Uma grande parte da humanidade, a chamada classe abastada, vive para os prazeres deste mundo, porque lhe abunda o dinheiro, as possessões. Por essa causa, estão completamente alheios ao que os espera no fim dos seus dias. Partem à eternidade, viveram uma vida o melhor possível na Terra, chamaram a isso felicidade, e isso não traz felicidade a ninguém, de maneira que não ponha dúvida que a felicidade não está nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. De maneira que tais pessoas desprezaram o conhecimento do seu Criador e o seu fim é como o fim da passagem do rico e de Lázaro que nosso Senhor Jesus Cristo ministrou em São Lucas 16, 19 a 31, que é um sofrimento eterno para aquele rico que vivia regalado e esplendidamente, nada lhe faltava, faltava-lhe tudo. Faltava-lhe Deus na sua vida. Mas depois de partir à eternidade, aquele que era o chamado cheguento Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso. Mas o rico foi para o inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Não queira ir para lá. As possessões, o dinheiro, a fortuna, o bem-fazer aos pobres não nos compram a salvação nem o céu. Tome isto em consideração. Uma outra camada de pessoas gerem as fortunas que lhe deixaram, fazendo os seus negócios. Uma outra camada de povo progride na sua vida pelo esforço e pelo estudo. Outros, por vários motivos, têm que sujeitar a trabalhos mais humildes. E assim vai este mundo, etc. Num certo aspecto, a maior parte das pessoas fazem algo com vista ao seu futuro enquanto estão por cá para enfrentar o dia-a-dia terreno. Há também quem dedica a sua vida em prol do seu próximo em obras caritativas, filantrópicas, generosidade, etc. Entretanto, no aspecto espiritual, apenas 1/4 parte da população da humanidade se interessa pelas coisas de Deus. Somente 1/4 parte. Como se aprende na parábola do semeador que Jesus ministrou em São Mateus 13, 1 a 23. É só uma parte, aquela parte que cai em boa terra e produz a 30, a 60 e a 100. Será que você faz parte dessa 4ª parte? E é esta 4ª parte da humanidade, ainda que tendo como todos de viver a sua própria vida terrena, tem aprendido também que o homem não pode viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como Jesus ensinou em Mateus 4:4 e Lucas 4:4, e já bem
de Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3, se a minha memória está correta. Por esta causa, essa quarta parte busca a comunhão com o seu Criador e preparação para a vida eterna, porque ela é um facto consumado. Existe a vida terrena, mas ela termina no cemitério, dentro de um caixão ou de uma urna. Alguns até, sem saber, mandam queimar os seus corpos, não sabem que a ira de Deus, em Amós capítulo 2, verso 1 e 2, vem sobre essas pessoas que sabem o que fazem. Não sobre aqueles que não fazem, que não têm conhecimento, mas sobre aqueles que sabem que não se deve cremar os corpos humanos e os queimam, os reduzem a cinza. Lembre-se disto, que os ossos de Eliseu, passado muitos anos depois da sua morte, ainda deram vida a um morto, porque a unção do Espírito Santo ainda lá estava. De maneira que esta quarta parte medita nas Escrituras de dia e de noite, para que prudentemente se possa conduzir, então fará prosperar o seu caminho e Deus os levará para um bom lugar quando forem para o cemitério, dentro de um caixão ou de uma urna ou em outro lugar qualquer, mas não cremados. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma outra vida para viver, e essa é a eterna, ou com Deus ou no sofrimento eterno, porque são as Santas Escrituras que assim nos ensinam. E nós somos chamados por Deus a meditar nestas Escrituras dia e noite. Este conselho já foi dito a Josué no seu tempo, no capítulo 1, verso 8 e verso 9. Entretanto, o homem é dotado de 3 faculdades, eu chamo-lhe 3 faculdades: a física, a mental e a espiritual. E não deve ter qualquer dúvida de que com a morte somente a parte física termina e a mental também acaba, porque quando a nossa inteligência, quando o nosso corpo termina, a inteligência, a mente do homem também acaba. O que não acaba é o seu espírito, porque a terra volta para o pó porque o era, ou para a terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. A razão disto é porque a parte espiritual não pode acabar, não pode morrer, não perece, e tampouco ela fica junto ao seu corpo na sepultura. Isso não acontece. Isso vai imediatamente a juízo. Ou vai para um bom lugar, ou para um mau lugar, até ao dia em que as pessoas foram para um mau lugar, encontrarão o juízo do trono branco. As Escrituras afirmam que o pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12 e verso 7. E já desde o princípio disse Deus em Gênesis 3 e verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O pó é somente a parte física do homem, porque o Espírito volta a Deus, como já foi lido. Mas além disto, e voltando atrás, fica dito que as pessoas, quando partem à eternidade, entram imediatamente em juízo, ou seja, seguem um ou outro destino na hora da sua partida, ou vão para o céu ou para o inferno. Isto é o que está escrito. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 27 e 28. Você está neste segundo verso, no verso 28 de Hebreus 9, ou está no verso 27, que vai a juízo? Esta ordenança da morte do homem, como já foi lida, se encontra em Gênesis 3,19, Eclesiastes 12, verso 7. Mas para que não haja qualquer dúvida, diz ainda, em Eclesiastes 3 e verso 20, estas palavras: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e ao pó tornarão fisicamente. E nós vamos ver de novo o lugar onde termina toda a carne. Amém e amém. Meu amado que me escuta, naturalmente os cemitérios são uns mais pobres, outros mais remediados, outros mais ricos, mas todos vão para a terra. Ali
temos a lição que Deus ordenou. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quais os planos que nós estamos fazendo para, logo após a nossa morte, ir para um bom lugar? Quais são esses planos? Ouça a mensagem até ao fim e será abençoado por ela. Meu amado, nas Escrituras existem muitas mensagens e todas elas naturalmente são importantes. A mais importante de todas é a redenção pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Mas esta é uma das mensagens mais importantes para a vida do ser humano. Porque todos nós partimos à eternidade. Um dia, de uma ou de outra forma, e precisamos saber o que nos espera no outro lado da vida, e as Santas Escrituras nos revelam exatamente o lugar para onde vamos, ou a casa do Pai, ou o inferno que espera aqueles que se esquecem de Deus. Em 2 Coríntios 5, verso 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, isto é, ou bem feito ou mal feito, de maneira que ninguém deve ter qualquer dúvida de que a faculdade espiritual é a única que não morre e vai a juízo perante o seu Criador. O espírito do homem não morre, é imortal. E também lhe devo dizer que há dois tipos de juízo: aqueles que vão perante Deus para ser galardoados e há aqueles que vão para ser condenados no juízo final. O espírito do homem que vai perante Deus é nas Escrituras chamado do homem interior. Efésios 3 e verso 16. Dentro deste homem físico que nós contemplamos, existe outro homem. E esse é o que importa, porque eu posso morrer encostado a uma parede se alguém segurar o meu corpo e fico na mesma. Mas o meu espírito, o espírito de vida não está lá. Vê-se exatamente o corpo como ele era, mas o homem interior saiu. Para onde foi? Que planos fizemos ao longo da vida para a eternidade? Tome isto em consideração. Há dentro de nós um homem interior, o nosso espírito, o espírito de vida que Deus soprou, e é esse que conta diante de Deus. E em Efésios 4, 22 a 24 afirma que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aqui está um novo nascimento espiritual. E isto é o que importa. Guarde isto para si. Este texto nos revela duas situações na vida das pessoas. A primeira, de corrupção pelas concupiscências, e a outra pela nova criação que Deus opera nos que se arrependem e mudam de vida, são regenerados, nascem de Deus. Em 2 Coríntios 4, verso 16, afirma também: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isto é, se envelheça, se apodreça nas terras de um cemitério, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. O nosso espírito se renova, se santifica e tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso significa que houve uma criação nova no homem que se converteu a Deus, ou seja, um novo nascimento espiritual, porque vivendo no pecado o homem estava morto em ofensas e pecados. Efésios 2, 1 a 5. Mas agora esse homem interior que estava separado de Deus pelo pecado, esse espírito agora regenerado pela semente incorruptível, 1 Pedro 1 e verso 23, de novo criado em Cristo, em verdadeira justiça e santidade, ele se renova
cada dia no conhecimento de Deus. Porquê? Porque alimenta o seu espírito e a sua alma com comida espiritual. Lembramos de novo que esta mensagem é de veras importante, que o homem não pode viver só de pão, porque o homem não é apenas carne, mas é espírito também. É muito bom, enquanto estamos por cá, dedicar a nossa melhor atenção ao estudo das Sagradas Escrituras, porque elas nos revelam que há outra vida para viver e ela será num muito bom lugar para aqueles que buscam a Deus e a sua misericórdia. Esta vida eterna que Deus nos oferece de graça, ela teve um grande preço a ser pago pelo sacrifício vicário de Cristo no Calvário. O justo morreu ou padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Porque nenhum de nós poderia alcançar essa gloriosa vida eterna por nossos próprios meios ou virtudes, mas, repito, em 1 Pedro 3, versos 8, diz que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Em 1 Timóteo 2, verso 5 e verso 6, diz a Escritura que Jesus se deu a si mesmo em preço da nossa redenção, em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. E em Efésios 1 e verso 7 afirma que em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. A vida eterna está ao alcance de todo ser humano que crê em Deus e busque e o segue e creia na sua palavra. Jesus Cristo no Calvário expirou dizendo: está consumado. Ele consumou a obra de redenção da humanidade. E só vai para o inferno aquele que quer. Porque o céu nos espera, porque o justo padeceu pelos injustos. E não há um justo nem sequer. Mas o único justo que veio a este mundo padeceu por ti e por mim, para nos levar para Deus. O Senhor mostrou no Calvário o amor de Deus nestas palavras de João 3, 16 e 17, muito conhecidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este mundo são as almas dos homens que são feitos à imagem e semelhança do seu Criador. A salvação é um dom de Deus e cada um de nós deve recebê-la, porque é o dom da graça. Não há maneira de pagarmos a nossa redenção e entrarmos no céu. Nem fortunas, nem dádivas, nem esmolas, nem orações, nem jejuns, nada. Somente o sacrifício e o sangue do Cordeiro de Deus é válido para nos dar entrada no lar da glória do céu. E ali Deus mostrou ao mundo quanto amava esse mundo. É muito bom que cada um de nós pense maduramente em quais são os nossos planos para o futuro, porque, como diz em Hebreus 13 e verso 14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Será que queremos ir viver na eternidade nessa cidade? Bem, nós vamos mostrar outra vez alguma coisa sobre aquilo que nos espera do outro lado da vida para que você faça bons planos. Amém e amém. Quais os planos para o futuro? Existem dois lugares eternos, ou o lago de fogo ou a casa do Pai. Apocalipse 20, verso 15, João 14, 1 a 3. Muitos vão parar a um lugar semelhante a este, o lugar do lago de fogo e enxofre, como diz no Apocalipse. Outros, porém, graças a Deus, têm ouvido a sua palavra e escolheram antes ir para a casa do Pai, aonde Jesus lhe foi preparar um lugar.
Vamos fazer planos para ir para este, porque é maravilhoso, a casa do Pai. A nossa decisão determina o nosso destino. Faça planos para ir para a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugares. Se eu for, e Ele foi, graças a Deus, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. As ruas lá são de ouro e as portas são de pérola. Esperam todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Isto é importante porque isto fala-nos acerca do novo nascimento e trocar de Senhor, odiar a Satanás e o pecado e voltar a face para Deus, que é 3 vezes santo. E o Senhor diz, porque eu sou santo, sede santos também. Amém. E a vida para vivermos nessa cidade somente se encontra através de uma porta e de um caminho, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, o Filho de Deus. Em 1 João 5, 11 a 13 afirma, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. A vida eterna é o que nos importa, porque a vida física termina no cemitério e todos nós, quando passamos por esses lugares, nós podemos aprender a lição. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando deixamos o corpo na terra, o nosso espírito vai para um dos lugares eternos, temos vindo a falar. E a vida eterna com Jesus é muito boa, maravilhosa. Como vemos, é tão simples quanto isto, mas ter ou não ter essa vida eterna, eis a questão. Temos nós o Filho de Deus como nosso Senhor. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Mas quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Alguém poderá dizer, pastor, e as outras religiões? À parte deste sagrado livro, não há mais revelação divina para ninguém. Para ninguém. Para ninguém no mundo inteiro. O Senhor disse, ide por todo o mundo e pregai esta palavra, e aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Isto para todas as pessoas do mundo inteiro. Não há outra religião, não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outro nome debaixo do céu. Atos 4, verso 12, não há outro nome pelo qual possamos ou devamos ser salvos, e ponto final. Isto não é ser extremista. Deus não se revela a um povo de uma forma e a outro povo de outra, de maneira nenhuma. A única revelação foi dada aos judeus e à primitiva igreja, e a mais ninguém. Estas Santas Escrituras deixam bem patente que somente em Jesus Cristo temos a vida eterna, por isso todos os outros caminhos, religiões, etc., nomes e etc. são falsos, até porque diz a Escritura em Atos 4, verso 12, que debaixo do céu não há outro nome pelo qual vamos ser salvos. Não há. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 e verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto, quais são os seus planos para o futuro? Também em relação com todas as nossas justiças, está escrito em Isaías 64, verso 6, que elas são como o trapo da imundícia. Se alguém pensa que pode ir para o céu através das suas justiças, esqueça, porque são como o trapo da imundícia. Onde está escrito, pastor? Isaías 64 e verso 6. E em relação com as nossas obras para ganharmos o céu, também está escrito que por esse meio nunca lá
chegaremos. Assim dizem Efésios 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ponto final. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É uma dádiva de Deus e é recebida pela fé. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A menos que recebamos a graça de Deus e o seu dom, jamais poderemos alcançar o céu por outro meio. E Deus também requer do homem outro tipo de vida. Quando vem a Cristo, Ele o regenera. Se o homem o deixar regenerar. Porque o homem tem a autoridade de dizer não a Deus. O que não tem a autoridade é depois da sua morte dizer: ó Senhor, porquê é que mandaste para aqui? Foste tu que escolhestes. Tu escolheste, olha, na terra eu tinha a minha palavra e os meus servos, os meus atalaias, que se cansavam, rebentavam e pregaram o Evangelho a toda a criatura para que as almas fossem salvas. Você sabe quanto vale? Você vale mais do que o mundo inteiro. Faça planos para ir para o céu. Louvado seja Deus. Assim diz também em Tito 2, verso 11 e verso 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e concupiscências humanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então renuncia a Satanás, renuncia ao pecado, renuncia à maldade e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. E você vai ver a diferença. Factos são factos e o homem tem que enfrentá-los. Sabemos que vivemos neste corpo terreno e que temos que nos esforçar para manter o corpo saudável e continuar a raça humana, formando famílias, etc. E também, segundo as Santas Escrituras, há outra vida eterna. Há a vida eterna para vivermos nela e temos de escolher se queremos viver com Deus ou se é que queremos viver no sofrimento. Este Sagrado Livro nos narra essas duas vidas, nos ensina e a decisão é nossa. Vai determinar o nosso destino. Você pode dizer amém, porque não ponha dúvida nenhuma. A nossa decisão determinará o nosso destino. Não. Ninguém traz o destino marcado. Não. Isso é humano e diabólico. Quais são, então, os nossos planos para o futuro? Segundo lugar, um pouco do contexto. Como já foi lido, o nosso texto consiste nestas palavras: não atentando nós nas coisas que se veem, no que é palpável, mas nas que se não veem. Nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Oh pastor, como é que pode ser isso? Leia o capítulo 11 aos Hebreus, acerca dos heróis da fé, e você e eu aprendemos ali que aqueles que passaram por cá antes andaram no caminho da fé. Mas o contexto é tão rico em matéria espiritual que creio ser muito bom dedicarmos algum tempo também às outras escrituras deste capítulo que foi lido no princípio. Desta feita, temos em primeiro lugar que o assunto principal deste capítulo é primariamente dedicado à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Assim temos no verso 1 e verso 2, revela-nos o caráter do trabalho do verdadeiro ministro de Cristo na manifestação da verdade, não ocultando nada do que a Escritura nos revela. No verso 3 e 4 ensina-nos a condição da humanidade em geral, que o Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, que evita a entrada da luz de Deus. E por essa causa o Evangelho para os tais está encoberto. Precisamos de receber essa luz espiritual do Senhor. No verso 5 o servo de Deus afirma que quem é e a quem anuncia nestas palavras, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. E aqui está também um vosso servo trazendo a mensagem do céu para que você seja abençoado. Nos versos 8 a 12 são reveladas muitas provas e contínuo sofrimento do servo de Deus por anunciar a verdade em Cristo Jesus,
como que atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Graças a Deus, esta é a mensagem que muitos servos de Deus passam por este mundo. É por isso que aqueles que pregam o Evangelho da prosperidade não passam por nada disto, porque também eles estão longe da salvação e longe de Deus, caminhando para as coisas materiais. Nós, contudo, estamos pregando as coisas espirituais que devem ser buscadas em primeiro lugar e as outras serão acrescentadas, como disse Jesus, e você diga amém, eu digo também. Amém. Louvado seja Deus. No verso 14, Paulo revela o facto mais importante da história do cristianismo, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo. E por esse facto, também todos os que morrerem em Cristo serão também um dia ressuscitados. No verso 15 ao 17, entre outras coisas, Paulo adverte e consola a igreja de Deus nas suas tribulações, porque elas serão momentâneas e que produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente. Entretanto, os seguidores de Cristo atingem um outro patamar espiritual nas suas vidas. Quando aprendemos na escola divina o conhecimento de Deus, Ele traz aos crentes a expectação, a esperança e a glória do porvir. E é isto que me faz cantar. Quando recebemos o Evangelho, também recebemos as promessas de Deus. E por elas ficamos participantes, primeiro, da natureza divina. 2 Pedro 1 e verso 4. E em segundo lugar, como também pela correção divina, ficamos participantes da sua santidade. Hebreus 12 e verso 10. Isto vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Louvado seja Deus, participante da natureza e participante da santidade de Deus. Por isso se cumpre: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Levítico 20, verso 26, 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16. É maravilhoso o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta mensagem está fazendo uma obra em seu coração e falando consigo para que você faça planos para estar um dia na glória do céu e receber também o seu galardão daquilo que porventura tiver feito na terra. Glória ao nome de Jesus. E esta é a razão de Cristo Jesus dizer que os crentes já não são deste mundo. São participantes da natureza divina e participantes da santidade de Deus. Por isso, vós já não sois deste mundo. O facto é que Jesus, o Senhor, se expressou assim: se o mundo vos aborrece, isto é, as pessoas do mundo, por pregarmos o Evangelho, pelo nosso testemunho cristão, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Ora, Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mandaram-no crucificar. Mas Jesus Cristo tinha sentença de morte desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 e verso 8. Mas o facto é este: o mundo aborrece, não só aborreceu a Cristo, como aborreceu os profetas, como Jesus Cristo disse: porque, ó Jerusalém, porque é que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados? Antes de Jesus já outros foram aborrecidos por pregar a palavra de Deus. E assim é neste mundo ainda. Quem fala esta palavra é aborrecido, é vaiado, é perseguido, eu sei lá o que é. Mas graças a Deus que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois vai-se ver a diferença dos planos de cada um. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João 15, 18 e 19. Porque é que o mundo nos aborrece? É porque fomos escolhidos e somos participantes da santidade e da natureza. Porque temos ouvido que o homem é um pecador destituído e que Cristo deu a sua vida por nós no Calvário para nos salvar. E é por isso que o mundo nos aborrece. Sabe porquê? Porque o mundo está no maligno. João 5 e verso 19.
quem governa este mundo é Satanás. Graças a Deus pelo Espírito Santo nos corações daqueles que o recebem, porque esta é a vitória do crente. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Vós sois o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Deus só habita na terra num coração limpo pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é participante da natureza divina e participante da sua santidade. Se talvez você nunca ouviu o Evangelho, tenha ouvido o Evangelho religioso, o Evangelho secular, o Evangelho social, então faça planos ao ouvir este Evangelho espiritual, o Evangelho da graça, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Faça planos para quando partir à eternidade ir para um lugar glorioso que Deus nos preparou. Eu creio que cabe aqui uma boa pergunta. Não quererá o meu amado ouvinte, se for esse o caso, ser ou pertencer ao mundo de Jesus? Esta posição espiritual está ao alcance de todos nós. Quando ouvimos a palavra de Deus e abrimos a porta ao Senhor da palavra para que Ele habite em espírito junto do nosso espírito, daí em diante andamos pelo caminho da eternidade com Deus e vivemos a vida do Espírito. Quando entendemos e possuímos o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, então esquecemos das coisas que atrás ficam e avançamos para aquelas que estão diante de nós. Filipenses 3 e verso 13. Com a morte nem tudo acaba. Faça planos para isso, em nome de Jesus. Meu amado que me escuta, este não é o nosso fim, mas o princípio da vida eterna com Deus ou sem Deus. Faça planos para ir para o céu após a morte. E, meu amado ouvinte, eu volto a fazer-lhe a pergunta: qual o seu plano, ou quais os seus planos para a vida eterna, para a vida de além-túmulo, para o seu futuro? Peçamos a Deus que nos abra os olhos do nosso entendimento, porque não podemos viver apenas do pão que perece, mas temos que nos fortalecer com o pão que permanece para a vida eterna. Na vida terrena podemos acalentar muitos sonhos e por isso fazemos muitos planos também, para que os sonhos sejam concretizados na constituição de família, no desenvolvimento intelectual, na compra de uma casa, numa viagem pelo mundo, conhecendo outras culturas, etc. Nada há de errado nisso se nós podemos fazê-lo. Mas a pergunta subsiste: estamos nós planeando também para o nosso futuro além-túmulo? Num bom lugar com Deus? Ou não temos planos e vamos para o plano que Deus tem decretado para os pecadores? O Senhor fala-nos no livro de Salmos que devemos atentar para aqueles que se esquecem de Deus, para que o Senhor não os faça em pedaços. A pergunta subsiste: qual é o nosso plano para o futuro? Quando isso não acontece, estamos planeando voluntariamente para uma vida de sofrimento eterno. E as nossas decisões, como temos afirmado, vão determinar o nosso destino. Por essa causa, ou por esta altura, melhor dito, da nossa meditação, é tempo de voltarmos a ler o nosso texto que nos diz estas palavras tão penetrantes, não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, coisas palpáveis, coisas materiais. Não coloquemos os nossos corações naquilo que porventura possamos herdar da nossa família, ou que a vida nos sorriu e nós podemos ter 1, 2, 3 casas, carros, quartas e quintas, etc. etc, etc. Não atentemos nas coisas que se veem. Porquê? Porque as coisas que se veem são temporais. Acabam. Nós temos visto aquele gasket, aquela urna, aquele caixão. Ali vão parar a maior parte das pessoas, porque muitos morrem no mar, são comidos pelos peixes, outros são queimados pelo fogo em diversos lugares, e não está em causa aí a cremação, não, foi acidente, não tem nada a ver com a cremação deliberada. Mas
Não atentemos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. As que se não veem são eternas. É nessas coisas que devemos atentar. Oh, pastor, isso não é assim nada fácil, porque como é que a gente vai atentar? É como ele disse, quando nós somos regenerados, temos um olho da fé, um terceiro olho, ou um novo par de olhos. Os olhos da fé veem o invisível. Creem, e bem-aventurado aquele que crê e não vê. Bem-aventurado aquele que crê e não vê. Bem-aventurado aquele que crê e não vê. Não vê com os seus olhos da fé, mas da carne, mas do Espírito, porque os olhos do Espírito veem aquilo que está escrito aqui. Eu nunca estive naquela cidade de ouro puro, mas eu sei que ela existe, eu creio que ela existe. Eu nunca estive no céu, mas eu creio que ele existe. Lá as ruas são de ouro, as portas são de pérola, tem lá o rio da água da vida, tem a árvore da vida, etc. É uma mansão celestial que nos espera a cada um de nós, preparada por Jesus. João 14, 1-3. As pessoas não veem com os olhos da carne, os olhos físicos, mas veem com os olhos da fé, creem, por isso falam. Louvado seja Deus nosso Senhor. Meu prezado ouvinte, ao ouvirmos estas palavras de Deus, ficamos conhecendo um dos mais importantes conselhos divinos para fazermos planos para o nosso futuro com Deus, não atentando nas coisas que se veem materiais, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais. Diga temporais, é por um pouco de tempo, depois viemos para este mundo, nada trouxemos e também nada levamos. Como disse o apóstolo São Paulo a Timóteo, também nada levamos, fica cá tudo. Viemos sem roupa e põe-nos uma roupinha para não parecer mal, não é? Etc, etc. Portanto, este é um dos conselhos mais importantes de Deus para a vida do homem, fazer os seus planos para o futuro com o seu Criador e atentar, é ver com atenção, é observar bem, é dar crédito ou considerar o assunto. E neste caso é considerar bem aquilo que Deus nos diz. Terceiro lugar, as coisas temporais ou que se veem. Além do que já foi dito, nós continuamos falando um pouco mais. Eu creio que devo começar por afirmar que as coisas que se veem, já outros viram e não as veem mais. A vida do homem na Terra é uma lição contínua de que tudo o que contemplamos é temporal, tanto para o homem como para as próprias coisas. Também, e para ilustrar o assunto, devo dizer que nas escolas sempre existem os professores, mas nem todos aprendem a lição. Quanto aos crentes em Deus, todos somos chamados por Deus a aprender a resolver este problema. Qual o problema? Não atenteis nas coisas que se veem. Esse é o problema. Não atenteis nas coisas temporais, porque elas são muitas vezes um laço do passarinheiro, pronto a nos enlaçar de tal forma que podemos ser apanhados por essas coisas, por esses laços, e nesse número estão aqueles que seguem os pregadores do Evangelho da prosperidade. Não atente nessas coisas. Atente naquelas que você não vê. É, pastor, mas a gente tem ouvido de outra maneira. Não ouça essas almas. Ouça o que disse Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga amém. Por exemplo, as riquezas, as propriedades são de grande cobiça e também de grande conforto natural, mas são temporais. São coisas que se veem. E quando partimos à eternidade, cumpre-se o que diz a Escritura em 1 Timóteo 6, verso 7 ao verso 10, que afirma: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Diga nada, nada. As coisas temporais ficam cá. Tende, porém, sustento, e com que nos cobrirmos sejamos com isso contentes, graças a Deus. Mas os que querem ser ricos, diga, mas os que querem ser ricos,
Digo outra vez. Mas os que querem ser ricos, e agora ouçam o que diz a palavra de Deus, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Você pode ter um pão farto e nada há de mal nisso, e pode fazer bem ao seu semelhante e até à obra de Deus, mas não ponha o coração nessas coisas. Nada trouxemos e nada podemos levar quando partimos. Além disto, podemos aprender a maior lição da vida com um homem que foi muito rico e que deixou o seu testemunho escrito na palavra de Deus. Foi o rei Salomão que disse estas palavras em Eclesiastes 2, 1 a 17, que tudo era vaidade e aflição de espírito. E agora, em que ficamos? O homem mais rico que houve no mundo diz que tudo era vaidade e aflição de espírito. Considere este testemunho. Vamos ler algumas palavras. Ele diz: para mim fez muitas obras magníficas, fiz para mim hortas e jardins e com toda a espécie de árvores de fruto, fiz para mim tanques de água para regar, adquiri servos e servas, amontoei para mim prata e ouro e joias de reis, engrandeci-me e aumentei mais do que todos em Jerusalém. E nestes dias estão fazendo da mesma maneira, comprar ouro e ouro e ouro e ouro, e não sabe que esse ouro vai acabar pelas ruas e ninguém vai ligar importância. Sabe o que é que vai ligar importância? É a própria vida. De maneira que este homem amontoou também para si tudo isso. E depois de toda a sua grandeza afirma: e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Não atentemos para as coisas palpáveis, materiais, mas sim para aquelas que se não veem reveladas neste sagrado livro, porque isso é o que é o importante para a nossa vida, para o nosso homem interior, porque o exterior pode se corromper e termina num cemitério. Não é verdade? É. Mas o interior não morre, vai a juízo imediatamente e vai para um bom ou mau lugar, segundo o que determinou Deus. A este nada lhe faltava, a este Salomão, mas o que é que ele disse é motivo de meditação. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Fique isto na sua mente: tudo era vaidade e aflição de espírito. Se tiveres o pãozinho de cada dia e um lugar para viver, dai com isso graças a Deus e anuncia aos outros, você que é um cristão, anuncia aos outros enquanto se pode anunciar este Evangelho, e mesmo que você seja vaiado e perseguido, dê graças a Deus por isso. E se você não está passando por isso que o Senhor falou no capítulo 15 do livro de João, tenha cuidado. Porque todos os servos de Deus passam por essas necessidades, por esses problemas, por essas aflições. Nós precisamos de compreender estas coisas. Será que podemos aprender a não atentar nas coisas que se veem? Porque nada podemos levar connosco de todas as nossas possessões. E ele termina: tudo é a vaidade e a aflição de espírito. Isto deve ficar na nossa mente continuamente. As riquezas não trazem felicidade, trazem gozo à carne. Mas no fim dos seus dias, eu vou-lhe mostrar de caminho outra vez onde é que essas almas vão parar. Vão parar ao lago de fogo e enxofre, como aquele rico que ainda está no inferno a esta hora, até que espere pelo arrebatamento da igreja. E depois, 1007 anos ainda tem que esperar lá nesse inferno, até que seja lançado no lago de fogo e enxofre. Quais os planos para o nosso futuro? Ou somente planeamos para a nossa vida terrena? O dinheiro, o material fica cá todo. Nada podemos levar. Isto está escrito na palavra da verdade. Eu sei que é lícito ter o nosso dinheiro e até que nos sobre para ajudar o nosso próximo,
e podemos ter um pão farto para repartir com os outros. Não há nada de errado. Se é o fruto do nosso esforço, o Senhor diz que comerás o pão com o suor do teu rosto. E há muitos que têm inveja e nunca chegam a parte alguma. E aqueles que não têm inveja, o Senhor lhe abençoa e lhe aumenta. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, como ilustração, conta-se que certo filósofo chegou ao pé de um grande rio e tinha necessidade de atravessar para o outro lado da vida, mas não havia ponte e teve que procurar um barqueiro. Nós precisamos dar valor à nossa vida e estarmos preparados para o fim, porque nunca sabemos quando é que chega a nossa vida, o fim da nossa existência. Alguns partem durante a noite no seu sono, outros no seu escritório a escrever acabam os seus dias, outros indo ou vindo do seu trabalho, outros numa viagem, etc, etc. É bom sabermos o Salmo número 4 e dizer: em paz também me deitarei, Senhor, e dormirei, porque só Tu me fazes habitar em segurança, estar preparado cada dia que passa, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor nos chama à Sua presença. Portanto, conta-se que este filósofo ia para um determinado lugar e teve que enfrentar a passagem de um grande rio onde não havia ponte e procurou um barqueiro que conhecia naturalmente o que era as águas do rio e remar com o seu barquinho, etc, etc. Em conversa com aquele humilde barqueiro no rio, aquele filósofo perguntou-lhe se ele tinha aprendido a ler e a escrever. O homem disse que não, porque a família era pobre. Então aquele filósofo disse: oh homem, você já perdeu metade da sua vida. Realmente quem não sabe ler nem escrever tem que se sujeitar a trabalhos mais humildes. E aquele homem que pensava saber tudo, dizendo: homem, você não sabe ler nem escrever, você já perdeu metade da sua vida. A viagem prossegue e o doutor diz ainda: você já viajou pelo mundo? E o pobre do barqueiro, remando com dificuldade o seu barco, disse que nunca tinha saído daquele lugar porque era pobre. Então o doutor lhe disse: oh homem, você já perdeu uma grande parte, a maior parte da sua vida. Naquela altura o rio ficou muito perigoso e a corrente virou o barco e foram ambos para a água e o barco foi rio abaixo. Mas o barqueiro foi agora a altura de ele falar, porque o outro estava a pedir socorro. O barqueiro começou a nadar para salvar a sua vida e então o filósofo ia corrente abaixo e gritava por socorro. Foi a vez do barqueiro falar e disse: você nunca aprendeu a nadar? Não, então você já perdeu toda a sua vida. E você? Nós estamos falando da vida terrena e da vida eterna. Nós nunca sabemos quando partimos à eternidade, mas é bom sabermos que quando partimos à eternidade somos pessoas salvas e que temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é o que interessa. E então temos no outro lado da vida uma vida eterna, porque temos feito planos anteriormente para estar nessa vida eterna com Deus. Não seja como aquele filósofo que não aprendeu a buscar a Deus em primeiro lugar e agora ia enfrentar uma vida de sofrimento. Quais os nossos planos para o futuro? Segundo o que aprendemos na vida de Saulo de Tarso, que veio a ser São Paulo, ele era um homem muito bem preparado religiosamente e intelectualmente. E creio que também era abastado. Mas certo dia, ao ter um encontro com Cristo, a sua vida tomou outro rumo e deixou escritas estas palavras que eu vou ler para si em Filipenses 3, verso 7 ao verso 10, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco,
para que possa ganhar a Cristo. Você acha que este homem tinha os parafusos todos na cabeça? Apertados? Tinha parafusos inatos. Porcas e parafusos, estava tudo bem apertado. Ele sabia de onde tinha vindo. Era um homem intelectualmente formado numa universidade. Era um homem que excedia em judaísmo aos da sua idade. Era um perseguidor da Igreja de Cristo. Mas agora este homem teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. E o que para ele era ganho, reputou por perda e considerava tudo como esterco para que possa ganhar a Cristo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É isso que conta. E no verso 9 e 10 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte. Este, quando teve um encontro com Deus, deixa tudo para trás, considerou tudo como esterco, não atentou mais nas coisas terrenas ou palpáveis, mas sim nas espirituais reveladas por Deus. Louvado seja Deus. No Salmo 37, versos 35 e 36, afirma também o Senhor: vi o ímpio com grande poder ou riqueza espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é, procurei-o e não pôde encontrar-se. Não atenteis nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. No Salmo 49, verso 16 e 17, afirma: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Nem a sua glória o acompanhará. Nem a sua glória o acompanhará. Tudo o que é temporal, transitório, parece e é de curta duração. Passam, acabam, e não devemos atentar no materialismo, no consumismo, porque até o homem terreno tem o seu fim num cemitério, mas o seu espírito vai a juízo. E eu vou-lhe mostrar esse lugar para onde vão a maior parte das pessoas depois de partirem à eternidade. A glória e a possessão de cada um, o dinheiro, o gozo, a prata, o ouro, etc., tudo termina neste lugar a seguir. Não temas quando a glória de alguém se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. E depois de morrer, então vem o castigo eterno para aqueles que se esquecem de Deus. E um lugar horrível, como este de fogo, um lago de fogo, espera todos aqueles que partem sem Deus à eternidade. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo. Meu prezado ouvinte, escolha antes a casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Amém. Meu amado, tudo o que é temporal é transitório, parece, é de curta duração. Passam, acabam, e não devemos atentar no materialismo, no consumismo, porque até o homem terreno tem um lugar no seu cemitério e vindo depois disso o juízo. A juventude também não dura sempre, nem a formosura, nem a pujança física. Um dia nos tornamos também uns tropeços que precisamos dos outros para nos ajudar a viver a velhice. Você sabe o que é a vida terrena? Em Tiago 4, verso 14 diz: porque é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida terrena é como um vapor. Veio e foi-se. Em 1 Pedro 2, 24 e 25, afirma: porque toda a carne é como a erva, e toda a flor do homem, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Toda a carne, embora seja pujante,
ela parece naquele lugar que houve um determinado pastor que disse que era a cidade dos pés juntos. Ali termina toda a carne e os vivos aplicam isso ao seu coração. Pare, atente para a palavra do Senhor. Cada dia milhões nascem e milhões morrem. Mas qual é o seu destino na eternidade? É o céu ou é o inferno, como temos visto? Tudo o que é material, visível, palpável, embora nos sirva para o tempo de vida, e podemos e devemos fazer parte do progresso, contudo, não devemos ficar enlaçados naquilo que é temporal e passageiro. E ponto final. Até os céus e a terra que agora existem terão também o seu fim. No Salmo 102, 25 a 27 diz estas palavras: Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. E eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas os teus anos não terão fim. As coisas palpáveis até que Deus criou terão um fim, mas Deus não tem, que é o autor dessas coisas. Em Apocalipse 21, em verso 1 afirma: havia um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Até a vida biológica como nós temos nestes dias vai desaparecer. E dá lugar a um novo céu e a uma nova terra. Apocalipse 21 e verso 1. Não atentemos nas coisas temporais, porque tudo é perecível. Os prazeres da vida, com o materialismo, têm um fim, e muitas vezes amargo, como o destino do rico na história que Jesus contou, na palavra que Jesus contou em Lucas 16. E em Lucas 12, 19 e 20 afirma que o rico insensato dizia: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos dias. Come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pediram a tua alma, e o que tens em depósito para quem será? Será que Deus está chamando louco alguém que está pondo a sua mente, o seu coração apenas nas coisas materiais? Se realmente você está nessa situação, Deus lhe chama de louco. Não gosta desse nome. Eu não gosto desse nome. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Jesus até deixou um grande aviso, que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, 25. Entretanto, graças a Deus por aqueles abastados que não põem o seu coração nas riquezas e as usam para a obra de Deus, ajudando os mais carecidos e a pregação do Evangelho. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas os vossos corações. É isto que nos ensina a palavra do Senhor. Outro problema temporal no que não devemos atentar é o poder. Ele também é perecível. O poder é uma ambição muito desejada pelos homens, mas também essa ambição muitas vezes acaba muito mal. Como os ditadores, os políticos sem escrúpulos e sem o temor do Senhor. Estar em autoridade é um meio pelo qual Deus determinou a regência das nações. Alguém tem que governar e Deus até chama de seus ministros nesse campo, a quem devemos obediência e pagamos impostos. E devemos interceder por esses governos diante de Deus. Romanos 13 e verso 1. Mas o poder sem o temor de Deus é uma fonte aberta para a corrupção, o abuso. E os crentes devem evitá-lo, porque também isto é temporal. No passado houve um rei em Babilônia chamado Nabucodonosor, que tinha o mundo na sua mão, debaixo do seu poder. A quem queria matava e a quem queria dava a vida. Tal foi a sua corrupção, do poder que Deus lhe disse basta. Tal foi a corrupção, a quem queria dava a vida e a quem queria matava, terminava a vida dessa pessoa. Não havia
nem amor para com o seu próximo, nem justiça, etc. E Deus fez um basta na vida deste homem. Ele foi comer erva durante 7 anos, na sua demência, até que um dia olhou para cima e lhe veio de novo o seu juízo, em Atos 4, 30 a 37. Recentemente, no século XX, outro ditador se levantou na Europa chamado Hitler, que levou a Europa à destruição e mais de 60 milhões de mortos. E também este acabou matando-se a si mesmo, porque o poder corrompe. Mas o que é que diz a Escritura? Não atentemos nós nessas coisas, mas daquelas que se não veem. Segundo o que está escrito em Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17, vem aí o tempo que muitos governos de nações, muitas autoridades, muitos poderosos e muitos outros vão querer fugir da ira de Deus e do Cordeiro e farão a última oração da sua vida, clamando aos montes para caírem sobre eles, clamarão por a morte, porque não poderão enfrentar o juiz que vem sobre a terra. O poder corrompe. Outro problema. Tudo é perecível. As civilizações vieram, mas também foram. O que hoje existe perecerá com o tempo. As fronteiras das nações que hoje existem eram diferentes no passado. Não atentemos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Quais os planos que você está fazendo para o seu futuro? O seu futuro não é aqui. O futuro é quando você sair do corpo. Aí começa o seu futuro. Outro problema é a fama, o orgulho, a vaidade e a glória humana. Esta é a vida do mundo em geral, chamado mundano. Como na música mundana, nos filmes, nos desportos de competição, no gozo da carne, etc. São muitos os famosos deste mundo que arrastam multidões para lhes prestar culto e tributo, e em muitos casos tais famosos têm uma vida desgraçada nos seus ambientes e acabam mal com toda a sorte de corrupção e corrompem também aqueles que os adoram. Entretanto, para os cristãos, como também andam por este mundo e expostos à tentação, devemos tomar o grande conselho de Deus em 1 João 2, 15 a 17, que diz: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há diferenças. Aqueles que são de Deus não atentam nem amam as coisas deste mundo. Você sabe uma coisa? Que o nosso Senhor Jesus Cristo falou acerca da sua igreja no capítulo 25 de Mateus, numa parábola das 10 virgens. 5 virgens prudentes e 5 loucas. E as loucas não tinham azeite suficiente nas suas candeias, isto é, a sua vida não era regrada pelo Espírito do Senhor. Assim muitos são nestes dias virgens loucas que se dizem cristãos e amam e fazem aquilo que o mundo faz e ama aquilo que o mundo ama. Amam futebols, amam música rock, amam canções nacionais e amam outras coisas. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Você pode aceitar este conselho de Deus e livrar-se dessa situação se for esse o caso? A glória e fama deste mundo é um engano das trevas que levam as almas à sua condenação, sem conhecerem a graça de Deus, e uma grande parte da juventude desgraça os seus corpos nas noitadas, nas carnes e nas drogas. Vivemos num mundo de orgulhosos que fazem um conceito muito elevado de si próprios e finalmente no fim dos seus dias consumiram a sua vida na vaidade. A vida do homem é de curta estadia sobre a terra e devemos vivê-la no temor do Senhor e dentro ou debaixo ou de acordo com as suas leis. Em 1 Pedro 1, 24 a 25 diz: toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Também o Salmo 90,
4 a 12 tem uma boa lição para aprender. Você leia em sua casa. Não atentemos nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Quais os seus planos para a eternidade? Quais os seus planos para a eternidade? Você está fazendo planos? Comece hoje, dando entrada a Cristo na sua vida, como seu Senhor e Salvador. E então você vai ver que ao ouvir, ao ler, ao estudar esta mensagem sagrada, você está ingerindo comida espiritual para o seu espírito fortalecer-se. E ser participante da natureza divina e participante da santidade de Deus, então você vai ver que é uma nova criatura, porque as coisas velhas passam e eis que tudo se faz de novo. Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mas ajuntai tesouros no céu, não ajunteis tesouros na terra. Se você está numa daquelas igrejas cujo ministro prega o Evangelho da Prosperidade, fuja dela. Fuja dela depressa, enquanto tem tempo. Não ajunteis tesouros na terra, este é ensino de Cristo Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 a 21. Na eternidade cada um vai receber conforme os planos da sua vida terrena, ou uma linda mansão na casa do Pai, e governador de cidades, e gozo eterno, ou sofrimento no inferno. Quais os planos para o futuro? O que está sendo ministrado é um grito de alarme para todos nós, pois que um dia, sem sabermos a hora, temos de partir deste mundo. E qual será o futuro no outro lado da vida? Quarto lugar, as coisas espirituais ou que se não veem. O texto sagrado do Divino Ensino adverte-nos no aspecto positivo daquilo em que devemos gastar o nosso tempo. Porque muitos há, e até chamados de cristãos, que gastam o seu tempo em coisas fúteis. Gaste-o falando de Cristo aos outros, sendo perseguido e maldito por causa da sua fé. Em que devemos gastar o nosso tempo? Na procura do que mais temos necessidade enquanto andamos por cá, ou seja, atentarmos nas coisas que se não veem. E aqui entra o elemento da fé em Deus e na sua palavra. É aqui que devemos atentar. Quando atentamos de que uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro, você pode fazer uma ideia do que o mundo inteiro consiste para dar valor às palavras de Cristo, que uma só alma vale mais que o mundo inteiro. Atente nas coisas espirituais e não nas terrenas, porque vale a pena. Atentar, ou dar crédito, ou observar com atenção o que se não vê, é descrito na palavra de Deus, é entrar nos domínios de Deus, é descobrir com os olhos da fé aquilo que se não pode ver com os olhos da carne. Atentar no invisível, e eu pergunto, será que podemos observar e considerar o invisível? Aqui reside todo o problema da fé. O homem ou crê ou descrê da palavra de Deus e do Deus da palavra. Jesus afirmou, bem-aventurados os que viram, os que não viram e creram. João 20 e verso 29. Hebreus 11, verso 1 afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Crer naquilo que está escrito neste livro e que Deus tem guardado para cada um de nós. E se nós apenas pudermos ser instrumentos da salvação de uma só alma, temos ganho mais do que o mundo inteiro. Vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. O justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz em Hebreus 10 e verso 38. Eu nunca vi o céu, como já tenho dito, ou a casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola, mas creio que ele existe e que Jesus foi para lá preparar uma linda mansão para aqueles que o seguem. João 14, 1 a 3. Entretanto, atentar
no invisível é viver a vida da fé, baseado na Santa Escritura, que é a verdade de Deus revelada para os homens mudarem de vida e de Senhor. Atentemos nas coisas que não veem, porque elas são eternas. A vida terrena é de curta duração, meu amado ouvinte, e nada nos acompanha após a morte. Mas a vida eterna é o que nos deve prender a atenção, a tentar observar com muita diligência, porque é ali com Deus que iremos morar para sempre. E se não atentarmos para aquilo que Deus nos mostra, na casa do Pai nós estamos preparados para viver eternamente no inferno, e também este é para sempre. Temos lido acerca de um homem chamado Moisés, que existiu muitos séculos na terra antes de Jesus aparecer fisicamente entre nós. Este homem Moisés, sendo descendente do povo israelita, foi criado com a filha do rei do Egito, chamado Faraó, e segundo Atos 7, verso 22, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, portanto era um príncipe e um cientista. Mas um dia, quando tinha 40 anos, sabendo que era descendente de Israel, ao ver um israelita maltratado por um egípcio, Moisés vingou o ofendido matando o egípcio. Por esta causa, por este incidente, Moisés teve de fugir do Egito porque foi descoberto aquele assunto e andou no deserto 40 anos a pastorear um rebanho que não era seu, do seu sogro. Ali Deus o preparou durante 40 anos para ser um servo de Deus. Este incidente foi permitido por Deus para que o Senhor o treinasse para o seu trabalho de libertar o povo de Israel da terra prometida. E agora a vida deste homem é muito importante para o nosso testemunho e acerca dele e do que veio a ser no caminho da fé. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, verso 24 ao verso 27, diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe que há um senhor também chamado Faraó nestes dias, que é Satanás. Devemos recusar ser filhos dele. Recusemos aquilo que ele nos oferece, como queria oferecer a Jesus quando tentou todos os reinos do mundo. Recusemos este Faraó deste mundo. Moisés recusou ser filho, chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ser maltratado com o povo de Deus. Bem, Cristo preparou também para sair para nós uma cruz de obediência e de trabalho. Não recuso essa cruz, recuso, mas é o Faraó deste mundo. Tendo por maiores riquezas o vitupério, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que é que você tem em vista? Que recompensa vai ter no seu plano que está fazendo para o outro lado da vida? Você pode dizer: pastor, eu ainda não fiz plano nenhum, mas faça hoje, comece hoje a fazer um novo plano. Você que vive, comece a fazer um plano para a eternidade com Deus. Este homem tinha em vista a recompensa. Deus recompensa aquele que o segue, aquele que o serve. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Diga, como vendo o invisível. O que é que ele vê? O invisível? Vê aquilo que Deus lhe promete na sua palavra. Porque Deus não pode mentir, é impossível que Deus minta. Louvado seja o nome do Senhor. Atentemos nós nas coisas que se não veem e que estão escritas neste sagrado livro. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é a única literatura pura, que afirma a verdade e diz o que é reto, ensina sem erros e faz o homem ver o invisível. As palavras humanas perecem, mas as de Deus permanecem. A palavra de Deus é muito pura, diz o Salmo 119, verso 140. A palavra de Deus é verdade, diz João 17, verso 17. O que a palavra de Deus afirma é que para o homem creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Moisés ficou firme como vendo o invisível, porque tinha em vista a recompensa, a vida eterna, um glorioso lugar. E olha, deixe-me dizer, quando Cristo esteve na terra, ele levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, e ele se transfigurou como ele era no princípio, antes de se manifestar em carne. E ali, quando Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado, eles disse: bom é estar neste lugar. Façamos para ti, façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Moisés, que tinha deixado os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, estava na glória do céu com o seu servo Elias. E é isso que acontece a todos aqueles que entram no plano da fé, no plano da eternidade. Passados muitas centenas de anos, isso aconteceu. Mateus 17, 1 a 3. Tudo o que se vê é temporal, tudo o que se não vê com os nossos olhos físicos é eterno. Até Deus é invisível, e para se tornar conhecido do homem, teve de encarnar. Em João 1, versos 8 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Não atentemos nas coisas que se veem porque são passageiras, mas as que se não veem porque são eternas. A nossa futura morada é que nos deve preocupar, e somente na terra nos podemos preparar. Por exemplo, no céu não entra nada que contamine. Apocalipse 21 e verso 17. Então eu me devo preocupar e me devo santificar. Também Deus dará a cada um segundo a sua obra que fez na terra. Em Apocalipse 22 e verso 12 afirma o Senhor: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas este tinha em vista a recompensa. E você? E eu? Eu ando por cá há cerca de 46 anos a esta data, a ministrar a palavra de Deus, a levar almas para a igreja para ouvir o Evangelho, visitar aqueles que têm necessidade. Eu ando por cá, trabalhando em prol do meu próximo, porque um dia eu terei a recompensa. Faça da mesma maneira. Louvado seja Deus nosso Senhor. Cada um de nós deve pugnar por fazer algo para a obra de Deus de acordo com a sua capacidade de 1, 2 ou 5 talentos. Mateus 25, 14 a 30. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai-os no céu. Em Colossenses 3, 1 e 2 afirma: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Este é o plano de Deus. Em João 6, 27, Jesus afirmou: trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, não pela comida que parece, não nas coisas palpáveis, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Este é o plano de Deus, atentar nesta comida espiritual e ver o que é que o Senhor nos revela nela, aquilo que nós teremos após a nossa morte física, porque não temos aqui cidade permanente. Todos terminam naquele mesmo lugar, num cemitério ou num caixão, mas aí começa a vida eterna e depois vamos ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Vamos ver de novo aquele lugar onde toda a carne acaba. Sim, meu amado, é aqui que toda a carne acaba. De vez em quando devemos passar por um lugar destes para sabermos quem somos. A vida não termina aqui, começa aqui. Depois de morrer, ou vamos para um bom lugar ou para um mau lugar. Escolha a casa do Pai. Eu nunca vi, nem nunca estive neste lugar, mas sei que ele existe, segundo a palavra de Deus. Atente nas coisas que se não veem, porque elas são eternas. Faça planos para ir para as mansões celestiais. Nesta hora eu devo dizer, porque não tenho a certeza absoluta, que quando mencionei o rei Nabucodonosor, a quem o Senhor lhe deu um basta, porque a quem queria dava a vida e a quem queria matava, parece que eu mencionei Atos 4 em vez de Daniel
4, 30 a 37. Se realmente eu me enganei, fica desfeito o engano. Devemos então importar-nos com as coisas que se não veem e buscá-las enquanto nós temos tempo, porque este é o plano de Deus. Busquemos e pensemos nas virtudes cristãs, no trabalho cristão, na ética cristã, na pureza, na santificação, no poder de Deus, na gloriosa cidade para onde nós vamos morar, cujo construtor é Deus. É aqui que esta cidade é revelada na Sagrada Escritura. Não se vê este desenho que foi feito por uma irmã na fé. É para nos dar uma ideia daquilo que está escrito na Palavra de Deus e que devemos atentar nas coisas que não veem, mas escritas na Sagrada Escritura. Pensemos naquilo que nos espera na eternidade, porque os que ali chegarem serão como os anjos de Deus. Mateus 22, verso 30. Este é o plano de Deus. Atentemos nas coisas eternas, procuremos agradar a Deus, obedecendo à voz da sua palavra. Ajuntemos no céu o nosso tesouro espiritual, porque é o único lugar que vale a pena por ali a render. Este é o plano de Deus. Um dia iremos também ser semelhantes a Cristo no seu aspecto, como está escrito em 1 João 3, 2 e 3, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não nos é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele o veremos, e qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Este é o plano de Deus. Aceitemos este plano e iremos colher o resultado. Importa tentar nas coisas invisíveis, porque elas são eternas. Isto significa comunhão com o Deus invisível, através da sua palavra, porque o crente anda por fé e não por vista. E depois, graças a Deus, foi feito templo do Espírito Santo, lugar onde Deus habita, e esse templo é santificado no corpo, na alma e no espírito. Vale a pena ser cristão de Cristo. Quinto lugar, finalizando, conclusão e conselhos finais. Quais são então os nossos planos para o futuro? Meditamos nós nesta pergunta? Tomemos em consideração esta pergunta. Ao longo desta meditação tenho procurado fazer compreender as diferenças que existem entre as coisas naturais e as espirituais. Ou sejam, umas são visíveis e temporais e perecem, e as outras são invisíveis e espirituais, eternas e permanecem. Também creio que somente nós podemos tomar a decisão de escolha. E a nossa decisão naturalmente irá determinar o nosso destino. Por isso que também somos responsáveis perante Deus, que nos avisa amorosamente, não querendo que alguém se perca, mas que todos sejam salvos pela sua graça redentora. As Escrituras são a luz do mundo, que nos ilumina o entendimento, e todos nós podemos andar nesta peregrinação terrena, certos de que no seu fim nos espera a casa do Pai e um lugar glorioso que Jesus nos foi preparar. O nosso homem exterior termina um dia no cemitério, como já temos mostrado, mas o interior se pode renovar de dia em dia. O homem natural não pode entrar no céu, mas o homem espiritual pode arrepender-se e ser salvo, santificado, e fazer servo de Deus e ser um homem espiritual regenerado. Também Eclesiastes 9, verso 10 diz: tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ali termina a vida terrena. Nem a sua glória o acompanha. Dali para a frente há uma vida eterna, e essa pode ser boa ou pode ser má, de acordo com a nossa decisão. Também Eclesiastes 12, verso 1, afirma ao Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Somente em tempo de vida se pode fazer algo para a nossa sobrevivência terrena e algo para a obra de Deus, que implica com o nosso futuro. Um dia o pó volta para o pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. E segue o destino que temos escolhido na terra com as nossas decisões, ou boas ou más. Somente em tempo de vida podemos aceitar os conselhos de Deus e nos tornar seus servos. Então teremos o nosso maior prazer de nos tornar
família de Deus e atentarmos nas coisas de Deus, porque o galardão de Deus será muito grande quando pensamos que uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, diz assim estas palavras. 1 Timóteo 6, 17 a 19, diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Um bom fundamento para o futuro. Um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Um bom fundamento para o futuro. Entesoure para si um bom fundamento para o futuro, prezado ouvinte, porque vale a pena. E se for esse o caso, comece hoje mesmo. Então, o meu conselho, se você que ouve esta mensagem ainda não é uma pessoa salva e resgatada pelo sangue de Jesus, faça hoje a sua decisão e confissão a Deus, onde quer que se encontre, peça a Deus o seu perdão e verá que o Senhor ouve a sua oração sincera e o salvará, e a paz de Deus invadirá a sua vida imediatamente. E o segundo passo é procurar na sua área uma igreja evangélica para se alimentar da comida espiritual, pugnando pelo novo nascimento e regeneração espiritual. E em terceiro lugar, comece a juntar no céu o seu tesouro para o seu futuro, fazendo algo na seara de Deus, procurando os perdidos para os encaminhar na luz do mundo, que é Jesus Cristo. Por fim, a nossa fé é somente baseada na palavra de Deus, que nos ensina a meditar nas coisas passadas e futuras. Assim diz em Isaías 41 e 22, tragam e anunciem-se, e anunciam-nos as coisas que hão de acontecer, anunciam-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazemos ouvir as coisas futuras. Isto que tem sido ministrado é um pouco do passado e do futuro para cada um de nós. Decida a sua vida pelo melhor. Que este seja também o seu desejo, porque no passado Jesus deu a sua vida no Calvário para nos salvar e também afirmou dizendo que voltaria um dia e que ia para a casa do Pai preparar uma linda mansão para aqueles seus seguidores. Façamos hoje um bom plano para a eternidade com Deus. Nós temos chegado ao fim desta mensagem. Espero que o Senhor o tenha abençoado, mas antes de terminar, nós vamos fazer uma oração ao Senhor consigo e por si. Se este é o caso, se você não é uma alma salva e precisa de ser salva, procure, depois desta oração, procure na sua área uma igreja evangélica onde se prega um novo nascimento espiritual e aí dê testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, se quiser ser uma pessoa salva, faça esta oração e siga estes conselhos que temos dito. E diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu dou graças a Deus pelas tuas palavras que nos ensinam que Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para morrer em nosso lugar, para nos salvar e para nos redimir com o seu precioso sangue. Eu sou um pecador necessitado e destituído e preciso do teu perdão e da tua salvação. Perdoa-me e salva-me, Senhor, porque eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho amado, que morrendo por mim foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Aceita-me, Senhor, como um filho teu, perdoado e regenerado, e salvo pela tua graça. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te peço perdão de todos os meus pecados, em nome de Jesus, nosso Senhor. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva, perdoada, e daqui para a frente recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Faça como Moisés, fique vendo o invisível, buscando a graça e a misericórdia do Senhor num local onde haja uma igreja evangélica perto da sua casa. Que o Senhor os abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Quais os seus planos? Apenas aqui ou aqui, na casa do Pai? Faça um bom plano para a eternidade. Deus vos abençoe. Amém e amém.
Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.